Capítulo 16. Santidade num mundo ímpio. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. João 17,15. Todos os crentes devem viver a sua vida cristã no contexto de um mundo ímpio. Alguns enfrentam tentações tremendas quando vivem no meio de uma atmosfera abertamente pecaminosa. O estudante no dormitório da universidade, o homem ou uma mulher numa base militar ou a bordo de um navio, precisa muitas vezes viver num ambiente poluído com sensualidade, dissolução e lascívia. O homem ou mulher de negócios está muitas vezes sujeito a tremendas pressões para comprometer os padrões éticos e legais, com vista a satisfazer a avareza e desonestidade de outros sócios. A não ser que o cristão esteja preparado para tais assaltos do mal à sua mente e coração, terá grande dificuldade em manter sua santidade pessoal. Tiago disse que parte da verdadeira religião consiste em não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1,27. E Paulo exortou-nos: saiam do meio deles e separem-se. 2 Coríntios 6,17. Como o crente deve responder quando se encontra rodeado pelas incessantes pressões do mundo pecaminoso? Vemos claramente na oração do Senhor que Ele não pretende nos retirar do contato com o mundo de não cristãos. João 17,15. Pelo contrário, Ele diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Os autores do Novo Testamento partem do princípio que os cristãos viveriam no meio de um mundo ímpio. Veja a passagem como 1 Coríntios 5, 9 e 10, Filipenses 2, do 14 ao 15, 1 Pedro 2, 12 e 1 Pedro 3, do 15 ao 16. E a Bíblia nunca nos diz que será fácil viver num ambiente ímpio. Pelo contrário, avisa-nos que devemos esperar o ridículo e as ofensas. 1 Pedro 4, 3, 4, 2 Timóteo 3, 12 e João 5, 19. Em vez de nos retirar do contato com o mundo, devemos procurar resistir à sua influência. Para isso, precisamos, em primeiro lugar, resolver viver de acordo com as convicções que Deus nos tem dado pela sua palavra. Não podemos ser como o Senhor Locus do livro O Progresso do Peregrino, que se orgulhava de se adaptar a qualquer tipo de companhia e a qualquer tipo de conversa. Ele era como um camaleão que muda de cor sempre que muda de ambiente. Alguns de nós conhecemos pessoas que empregam dois tipos de vocabulário, um entre os cristãos e outro entre os colegas do mundo. As convicções que desenvolvemos sobre a vontade de Deus para uma vida santa devem ser suficientemente sólidas para aguentarem o ridículo dos ímpios e a pressão que põem sobre nós para que nos identifiquemos com os seus caminhos perversos. Lembro-me ainda das provações dos meus colegas oficiais a bordo do navio, que me ridicularizavam impiedosamente sobre um grande quadro obsceno que tinham colocado em lugar de destaque no refeitório dos oficiais. Um bom reforço para vivermos de acordo com as nossas convicções é o de nos identificarmos abertamente com Cristo, onde quer que nos encontremos. Isso deve ser feito de forma delicada, mas definida. Quando ia a bordo de um novo barco, procurava identificar-me como cristão pelo simples e silencioso fato de levar comigo a Bíblia, sem qualquer acanhamento. Quando saía em liberdade, um estudante em um dormitório numa universidade pode fazer o mesmo, pondo a sua Bíblia onde possa ser vista por todos os que entram no seu quarto. Essa identificação franca com Cristo contribui para nos poupar da tentação de nos ajuntarmos aos ambientes pecaminosos, como aconteceu com o Senhor Locus. No entanto, embora resolvamos viver no mundo em harmonia com as convicções que Deus nos tem dado pela sua palavra e abertamente nos identifiquemos com Cristo, mesmo assim, continuamos muitas vezes sujeitos à poluição de um ambiente ímpio. Os quadros impúdicos por toda a parte, as anedotas obscenas em nossa presença
e a interminável descrição à vaidade de atividades morais por parte dos que as praticam, tudo contribui para puxar as nossas mentes para a corrupção desse mundo. A esta lista poderíamos acrescentar as medidas desonestas tomadas por sócios no negócio, a constante maledicência dos nossos vizinhos e companheiros de trabalho e as mentiras e meias verdades que ouvimos à nossa volta. A Bíblia é a nossa melhor defesa contra essa poluição. Davi disse: como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Salmos 119, 9. A Bíblia purificará a nossa mente da poluição do mundo se meditarmos nos seus ensinos. Servirá também como exortação contínua para que não sucumbamos às frequentes tentações no sentido de tolerarmos que os nossos olhos e pensamentos partilhem da imoralidade que nos rodeia. Conheço um indivíduo que frequentou uma universidade ímpia e humanista. Para guardar a sua mente das influências corruptas desse ambiente, resolveu passar todo o tempo possível com a palavra de Deus, como fazia nos seus estudos. Hoje, esse senhor é um líder missionário que tem tido um impacto profundo em centenas de vidas. Passagens das Escrituras tais como o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Provérbios 27, 20. E não haja obscenamente, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Efésios 5:4. São versículos que podemos memorizar e neles meditar quando nos encontrarmos em ambientes corruptos. A nossa reação ao mundo pecaminoso que nos rodeia deve, contudo, ser mais do que simplesmente defensiva. Precisamos nos preocupar não somente com a nossa pureza de mente e coração, mas também com o destino eterno daqueles que desejam poluir-nos. Deus deixou-nos no mundo para sermos sal e luz. Mateus 5, 13 e 14. O uso do sal como uma metáfora para descrever a nossa relação com o mundo ensina-nos que os cristãos devem constituir um poder preservativo, um antisséptico, um agente que impeça e retarde a decomposição. O Dr. William Hendrick diz: o sal combate a deteriorização. De forma semelhante, os cristãos, mostrando ser cristãos verdadeiros, estão constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual. É certamente notório que o mundo é ímpio. Todavia, só Deus sabe quão mais corrupto seria ele sem o exemplo, a vida e as orações dos santos. Como luz no mundo, nós somos os portadores das boas novas de salvação. O próprio Jesus é a verdadeira luz. E como se disse a respeito de João Batista, nós devemos também ser como testemunha para testificar acerca da luz. João 1, 7 ao 9. Um cristão que dá testemunho num espírito de genuína preocupação pelos outros não será facilmente corrompido pela imoralidade dessa pessoa. E através do interesse generoso e carinhoso, talvez consiga ganhar essa pessoa para o Salvador. Não precisamos necessariamente denunciar o pecado dos nossos colegas mundanos para agirmos como sal da terra ou brilharmos como luz do mundo. A nossa própria vida santa servirá como suficiente repreensão. E a razão dos nossos interesses pelos outros nesse ponto não é tanto a sua conduta, mas a sua necessidade de Jesus Cristo como seu Salvador. Henry Clay Trum foi, entre outros, um grande evangelista pessoal. Um dia encontrou-se sentado num comboio ao pé de um jovem que estava a beber bastante. Cada vez que o rapaz abria uma garrafa, oferecia ao Sr. Trumbull, que recusava, com uma palavra de agradecimento. Finalmente, o jovem disse: Sr. Trumbull, deve pensar que eu sou um indivíduo muito grosseiro. A resposta amável do Sr. Trumbull: acho que é um jovem com um coração muito generoso. Abriu o caminho para uma boa conversa entre os dois sobre a necessidade de um compromisso com Cristo.
Depois de Jesus ter chamado Mateus, o cobrador de impostos, para o seguir, e quando se encontrava comendo na casa dele com diversos amigos seus, os fariseus queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 30-32. Certamente é isso mesmo que Deus quer que façamos quando brilhamos como luz no mundo. Finalmente, a despeito de todas as sugestões deste capítulo, pode haver uma ocasião em que o ambiente corrupto se torne intolerável, onde nós, como Ló, nos sintamos atormentados pelas obras ímpias que vemos e ouvimos. 2 Pedro 2, 7, 8 e Gênesis 19. Tal situação pode ocorrer, por exemplo, num dormitório misto, onde pares não casados vivem em aberta imoralidade, ou numa situação de negócio onde existe uma pressão constante para transgredir a lei ou comprometer os princípios cristãos. Nessas circunstâncias, devemos considerar em oração a necessidade de sair dessa situação de impiedade. Eu reconheço que isso pode não ser humanamente possível numa situação militar, mas podemos recorrer à oração, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Manter uma santidade pessoal num mundo perverso é sem dúvida difícil. As sugestões anteriores não pretendem fazer parecer fácil este problema, mas sim dar alguma ajuda prática para um problema difícil. Acima de tudo, devemos olhar para Jesus, que, embora comesse com publicanos e pecadores, era santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Hebreus 7:26. E devemos nos agarrar à sua promessa, que não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará providência de um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13.